E aí, pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido a primeira parte da Revolução Francesa. É um conteúdo um pouco extenso, mas é um conteúdo fácil, claro. E no último encontro que nós tivemos aqui no nosso canal, vocês viram que a Revolução Francesa foi um movimento organizado pela burguesia, que contou com a participação do povo contra a monarquia absolutista, contra o rei. E o rei da época era o famoso Luís XVI. A gente viu que vários motivos fizeram com que essa revolução acontecesse na França: a fome do povo, o autoritarismo do rei e aquela votação que não dava certo, porque sempre o clero e a nobreza se juntavam e votavam contra as propostas do povo. Isso acabou desencadeando uma guerra civil, que é a própria revolução, e essa revolução ela foi representada, acompanhando aqui, com a famosa tomada da Bastilha, que era justamente a representação do poder do rei Luís XVI. Então, a partir dessa data, 14 de julho de 1789, a burguesia alcança o poder na França. E aí a gente fica se perguntar, e o rei? O rei perdeu o poder. Mas o que é que aconteceu com a vida dele? Nesse momento em que ele perde o poder, ele ainda não perde a vida. A burguesia decide, depois do fim dessa guerra, preservar a vida do rei, mas esse rei sem poderes políticos para decidir os rumos da França. Quem passaria a governar a França seria a própria burguesia. Então, a Revolução Francesa foi simplesmente o momento em que a burguesia francesa alcançou o poder na França, destituindo, tirando do poder o antigo rei, que era justamente o famoso Luís XVI. E quanto tempo a burguesia governou a França? A burguesia governou a França, isso daqui, olha, meus amados, 10 anos. Foi de 1789 até 1799. Repetindo a linha do tempo, 1789 a 1799. E durante esses 10 anos, o governo da burguesia ficou dividido em 4 fases. A primeira fase, que foi chamada de Assembleia Constituinte. A segunda fase, Assembleia Legislativa. A quarta fase, Convenção. E a última fase, o Diretório. Então, durante esses 10 anos, a burguesia governou a França e o seu governo ficou dividido em 4 momentos: Assembleia Constituinte, Assembleia Legislativa, a Convenção e o Diretório. Tudo isso daqui eu vou passar um textozinho em que vocês terão a oportunidade de ler e aprofundar o conteúdo. Na primeira fase, que é chamada Assembleia Constituinte, o que é que a gente pode destacar? A gente destaca que o rei, a vida dele foi preservada. Então, durante essa fase chamada de Assembleia Constituinte, o rei ele não é morto. Ele fica quietinho no cantinho dele, ele sabe que havia perdido a guerra. E qualquer ação política que ele fizer, ele poderá ser preso e ser morto. Ele vive numa prisão domiciliar. E dentro dessa Assembleia Constituinte, que é logo os primeiros anos do governo da burguesia, como governante da França, todos os bens do clero e da nobreza são confiscados, ou seja, são tirados deles. E eles tinham muita riqueza, tanto a igreja como a própria nobreza. Mas só que esses bens são confiscados, mas apenas para ampliar a riqueza da burguesia. Isso daqui não vai ser partilhado, não vai ser compartilhado com o povo ainda continua com fome. Na segunda fase, que é a Assembleia Legislativa, é o momento em que a burguesia cria um sistema político para a França chamado de monarquia parlamentar. Olha, monarquia parlamentar. Numa monarquia parlamentar, a vida do rei é preservada. Então veja que o movimento foi radical, houve uma guerra, mas não chegou ao extremismo. Então, no início, não se pretendia matar Luís XVI. Então, nesse segundo momento do governo da burguesia, chamado de Assembleia Legislativa, e que vocês vão ver bem no textozinho, quando começou, quando durou cada fase dessa, na Assembleia Legislativa, o rei ele continuava com a coroa na cabeça, mas sem poderes políticos. Quem passava a governar seria o parlamento. O parlamento são os deputados. E os deputados faziam parte da própria burguesia. Na terceira fase, dentro desses 10 anos, nós vamos ter o período da Convenção. Aí é o momento em que o bicho pega dentro da Revolução Francesa. Porque na Convenção, o sistema político muda de monarquia parlamentar e a burguesia decide criar uma república. Aí nessa república não tem rei. Então, nesse momento que
passa a burguesia a dizer que não é necessário ter rei para governar a França, então não faz mais sentido deixar Luís XVI vivo. O que é que acontece no período da Convenção? Dentro desses 10 anos, Luís XVI é preso junto com sua esposa, que tentaram fugir, né, e não conseguiram, e eles são decapitados, eles são mortos, guilhotinados. E durante essa fase da Convenção, nós vamos destacar os seguintes personagens. Ou melhor, um personagem que eu quero que vocês aprendam, o famoso Robespierre. Robespierre. Ele é burguês, ele pertence a um grupo da burguesia chamado de jacobinos, e é ele quem passa a governar a França durante a Convenção, representando a burguesia. E é ele quem autoriza a morte do rei e a morte da própria esposa, Maria Antonieta, guilhotinado. Aí a gente pode até olhar aqui quem era esse Robespierre e o que era essa guilhotina. Pronto, olha, esse daí é o famoso Robespierre. Ele pertencia a um grupo da burguesia chamado de jacobinos, que era a baixa burguesia, era o grupo mais radical, né? Era o grupo mais radical da burguesia, e ele assume no período da Convenção. E é ele quem autoriza justamente a própria morte do rei Luís XVI, guilhotinado. Aí aqui a gente vai ter uma representação do que era a guilhotina, né? Um aparelho de tortura, né? A lâmina que é suspensa e a cabeça do camarada é colocada aqui, ó. E aqui a lâmina desce e decapita, caindo em um cesto a própria cabeça. Esse período em que Robespierre governou a França, representando uma parte da burguesia, foi conhecido como a época do terror, né? Porque ele chegou, além de autorizar a morte do rei e da rainha, ele chegou a autorizar a morte de outras tantas milhares de pessoas. Porque ele criou uma neurose enquanto esteve no poder. Ele imaginava que toda pessoa que questionasse o seu governo estava tentando tramar um golpe ou uma revolução contra o seu governo. Aí ele acabou agindo da mesma forma daquilo que a burguesia criticava. O governo dele acabou se tornando um governo amplamente autoritário. E a última fase, né, dentro desses 10 anos, foi a fase do diretório, que é o último momento em que a burguesia governa a própria França e que vai ser basicamente um momento de autoavaliação. E essa autoavaliação é que, durante esses 10 anos, os problemas sociais e políticos da França não foram resolvidos. A burguesia que pretendia chegar ao poder e simplesmente transformar a sociedade francesa com uma política de bem-estar social em que privilegiasse o próprio povo, isso não aconteceu. E o resultado disso foi que, no ano de 1799, ocorre o famoso golpe do 18 de Brumário. Esse golpe do 18 de Brumário, na verdade, foi simplesmente a colocação de uma outra pessoa no poder, substituindo a burguesia, para que essa pessoa pudesse fazer o que a burguesia não fez, melhorar as condições de vida da sociedade francesa. E quem foi essa pessoa? Um militar, conhecido como Napoleão Bonaparte. Então, em 1799, um jovem militar de 24 anos aproximadamente, Napoleão Bonaparte, é ele quem vai substituir a burguesia e vai passar a governar a França e tentar fazer o que a burguesia não fez, que foi simplesmente estabilizar e equilibrar a política e a economia francesa. Então, meus amados, dentro desse segundo vídeo, eu espero que vocês possam assistir novamente o primeiro e também o segundo, e depois fazer a leitura do texto e no caderno produzir um texto sobre o que você entendeu sobre o assunto. Um forte abraço aí para vocês.